Será que o câncer, o número de pacientes com câncer está aumentando ou realmente a gente está diagnosticando mais? O que você acha que está acontecendo? Olha, essa é uma pergunta que eu ouço bastante e eu diria que são as duas coisas. A questão da desnutrição, ela é muito importante em pacientes oncológicos, realmente é uma especialidade onde eu diria que o índice de desnutrição que a gente tem nos nossos pacientes é maior. E são diversas as causas para desnutrição em pacientes com câncer. Precisamos desmistificar a sonda Exatamente. esofágica. E isso que você falou também é um ponto de muito... de se subestimar demais, que é a dor. A dor é algo que se subestima, na verdade, em qualquer situação. Seja na osteoartrite, seja num pós-operatório, seja no paciente com câncer, que ele não tem um ponto que dói. A dor, ela é sistêmica. Ela é, como você falou, multifatorial. Ela tem várias origens. Ela é neuropática, ela é somática, ela é mista. E nesse contexto, também tem uma polêmica sobre complexo B, vitaminas de complexo B, não é? Com certeza. Cobalamina. Com certeza, né? As vitaminas do complexo B também são muito polêmicas dentro da oncologia. E hoje a gente tem uma convidada muito interessante, com muito conhecimento, uma querida, uma amiga, que vai falar de um assunto que eu particularmente, assim, acho um dos mais importantes, porque é um casadinho com a nutrição. Sejam bem-vindos a mais esse episódio, iniciativa da Agener. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o seu veterinário? Então aqui, essa olhadinha pode. Vem com a gente, vem mergulhar nesse mundo de cães e gatos com excelentes entrevistados em um assunto de primeira. Esse podcast foi feito especialmente para você. Aliás, para nós, tutores e veterinários apaixonados por pets. Eu sou Paulo Tabanei, sou médico veterinário, eu atuo em infectologia, medicina interna e oncologia, lá na Clínica Veterinária Tabanês, em Brasília, e sou membro fundador do Brasilês. Estou aqui com a minha querida parceira, Carla Maion. Bom, e eu trabalho com nutrição de cães e gatos aí há quase 15 anos, atuo na comunicação, você deve ter me escutado por aí em algum lugar ou me visto. E estou aqui também para acompanhar esse querido host nas nossas discussões, polêmicas, aprendizado, e hoje a gente tem uma convidada muito interessante, com muito conhecimento, uma querida, uma amiga, que vai falar de um assunto que eu particularmente, assim, acho um dos mais importantes, porque é um casadinho com a nutrição. Então, quero agradecer primeiro e também parabenizar a Juju, que na verdade é a Juliana Cirilo. Vamos procurar ela por Juju. Não, vai ser Juju fácil, pra né? mim, tá? Mas a doutora Juliana Cirilo, ela é diplomada pela Abrovete em especialidade de oncologia, além de ser coordenadora de pós-graduação na UFAP e coordenadora também da supra-especialidade Nutrição Oncologia lá pela Abrovete. Muito obrigada, Ju. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Acho que a gente tem muitas coisas para conversar hoje, hein? Ju, seja muito bem-vinda. Ju foi minha parceira de viagens. A gente viajou muitos lugares fazendo aula também, né? Ju, você está atendendo aonde? Aqui em São Paulo? Bom, primeiro, olá a todos. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Atualmente, eu atendo na área de oncologia no Hospital da UFAP, no Hospital Veros, na Clínica E+, especialidades veterinárias, e tenho equipe também no VoxVet. Ah, muito bem. Tá vendo? Tudo quanto é lugar, tá disseminado. É. E é um assunto muito importante, né, gente? Ju, será que o câncer, o número de pacientes com câncer está aumentando ou realmente a gente está diagnosticando mais? O que você acha que está acontecendo? Olha, essa é uma pergunta que eu ouço bastante e eu diria que são as duas coisas, né? Os cuidados com os pets aumentaram muito nos últimos anos, né? Dado a importância que eles têm nos lares. Então, sim, os tutores estão buscando melhor e mais a medicina para cães e gatos, então a gente consegue diagnosticar mais, e dentro da oncologia especificamente, eu diria que desde que eu me formei, né, eu tô formada já há 20 anos. Abafa o caso, né? Deixa Sem pra lá. números, sem Como é que a números. gente faz com essa pele, meu amor? E aí? Estou formada já há alguns anos, e eu noto que dentro da oncologia, principalmente, a área de diagnóstico avançou muito, né? Então, a gente já tem na nossa rotina tomografia computadorizada, ressonância magnética, dentro do diagnóstico específico dos tumores, né, na parte de biologia molecular, isso avançou muito. Então, sim, o diagnóstico está melhor, mas, infelizmente, a incidência de câncer
tem aumentado nos animais, né? Para vocês terem uma noção, em cães, estima-se que 1 a cada 4 cães vai desenvolver câncer em algum momento da vida. E um dos fatos, né, que estão relacionados a esse maior índice de câncer é porque nossos animais estão vivendo mais, né? A longevidade dos pets aumentou exatamente por conta desse cuidado maior dos tutores também. Olha É que uma via de mão interessante. dupla, né? Então, a gente quer que eles vivam mais tempo, aumentamos a longevidade, temos muitos pacientes da fase geriátrica e, em contrapartida, temos uma incidência grande de pacientes oncológicos, né? Então, acho que o cuidado, o olhar, não é só paciente geriátrico, mas, Sim. né, com o avançar da idade, isso é parte também de uma das alterações da fase senil. Então, aquela balancinha, né, que a gente precisa sempre estar modulando. E quando a gente aumenta tempo de vida, a gente também quer aumentar a qualidade de vida. Aliás, não adianta nada viver sem qualidade de Com vida, né? certeza. E é isso que é um ponto importante no paciente que tem câncer. Muitas vezes a gente não vai conseguir curar esse paciente. A gente vai ter um tempo, uma expectativa de vida. E mais importante do que tempo de vida é exatamente a qualidade de vida dentro desse tempo. Onde a nutrição, eu penso que tem um papel extremamente importante, né? Por que que os pacientes com câncer perdem peso? Por que os pacientes com câncer normalmente entram em sarcopenia, em caquexia? Diferencia o que é desnutrição do que é perda de peso e qual é o impacto disso dentro da oncologia? Isso que você falou, Paulo, é muito importante, né? Realmente, eu falo que o objetivo, claro, todo oncologista adoraria poder curar todos os seus pacientes, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, a gente foca muito na qualidade de vida que a gente consegue dar para os nossos animais, e essa qualidade de vida inclui o suporte, não só controlando possíveis efeitos colaterais do tratamento, mas principalmente na parte nutricional. E sim, essa é uma realidade, né? O paciente com câncer, ele perde mais peso. Isso ocorre em grande parte porque pacientes oncológicos, eles têm uma série de alterações metabólicas que fazem com que ele perca não só peso, mas principalmente massa magra. Se comparado, por exemplo, a um paciente obeso que é submetido a uma dieta hipocalórica, né? A perda de peso nesses dois pacientes, ela é diferente. Então, a gente sabe que o consumo energético do paciente com câncer é maior, né? Por quê? Porque a célula tumoral é uma célula ávida por glicose, né? Ela precisa de muita energia, porque ela tem aquela constante proliferação. E muitas vezes essa célula tumoral vai obter essa energia onde? Em detrimento do hospedeiro. Então, muitas vezes eu tenho perda de massa muscular, porque através de diferentes mecanismos eu tenho a quebra de proteína dessa musculatura para gerar aminoácido e esse aminoácido gerar energia para a célula tumoral. Então, infelizmente, é muito comum a gente ver essa perda de peso, tá? E aí a nutrição entra como uma importantíssima aliada, né? Porque a gente tem muitas vezes não só a perda de peso, mas associado a isso, a perda de apetite, que é a anorexia. Muita gente pensa que a anorexia é uma consequência do tratamento oncológico. E sim, ela pode ser, né? A gente sabe que a quimioterapia é um tratamento que pode eventualmente levar a um quadro de perda de apetite. Mas estudos mostram que a anorexia também está relacionada com a inflamação sistêmica crônica que ocorre no organismo do paciente oncológico, né? Então, combater essa inflamação sistêmica crônica, principalmente através da nutrição, é um dos nossos objetivos. E tem um prognóstico ruim, né? A perda de peso para o paciente que tem câncer pode contribuir para um prognóstico ruim, ou não. Ou isso não tem importância em relação ao prognóstico dessa doença. Definitivamente. Essa, sim, é uma das nossas certezas. Isso não só dentro da oncologia veterinária, mas também na oncologia humana. Então, uma coisa que a gente já sabe é que a perda de massa magra é um fator prognóstico independente de sobrevida. Isso seja no paciente oncológico ou no paciente não oncológico. Por isso que é tão importante a gente falar na parte da nutrição para auxiliar não só na recuperação, mas na preservação da massa magra. E nós temos estudos em cães e gatos mostrando que realmente pacientes que no momento do diagnóstico tinham menor score de condição corporal foram aqueles que tiveram menor sobrevida, ou seja, um pior desfecho clínico, né? Então, se preocupar com o peso, né, com a composição corporal dos nossos pacientes é extremamente importante, porque isso vai ter um impacto não só no tratamento, mas no prognóstico desse paciente.
E é interessante também colocar um parênteses que comer não é nutrir, pessoal. É muito diferente. Às vezes o paciente come, mas ele não come o que ele precisa. E aí ele muitas vezes não está nutrido, que é o que você comentou, a desnutrição. E aí um perfil, né, do que eles precisam nessa fase de doença, avaliado pelo veterinário, acompanhado junto com o nutrólogo, é muito importante para que o paciente oncológico tenha todas as esferas ali, todo o 360 atendido. Porque só comer não é o que é satisfatório. A gente quer que eles comam, né, Ju? A gente quer que eles comam com apetite, com vontade, tenham o interesse pelo alimento. Mas a gente também tem que direcionar para o que eles devem comer. Quando eles devem comer, quantas vezes, qual é a porção, ele consegue comer o volume todo, qual é a via. Tem uma série de perguntas para isso. Então, comer simplesmente não é suficiente, e sim ser nutrido, né? E aí também quero perguntar sobre as alterações digestivas que a quimioterapia pode trazer, porque a gente sabe que muitas vezes essa hiporexia ou até anorexia é secundária a algum fármaco e pode atrapalhar um pouquinho, né? Até a digestão, a absorção. Então, por mais que eu ofereça um ótimo alimento, às vezes esse paciente não está utilizando ele na melhor forma, né? Então, conta pra gente um pouquinho o que a quimioterapia pode impactar, onde que a gente consegue ajustar, né, esses ponteiros de sintomas durante transquimioterapia, pós, como que funciona? A questão da desnutrição, ela é muito importante em pacientes oncológicos, realmente é uma especialidade onde eu diria que o índice de desnutrição que a gente tem nos nossos pacientes é maior. E são diversas as causas para desnutrição em pacientes com câncer. Uma delas seria uma consequência do tratamento, como a gente comentou, né? Um efeito colateral da químio. Mas é importante a gente lembrar que muitas vezes, dependendo da localização anatômica da neoplasia, eu posso ter também um quadro de desnutrição, principalmente quando a gente fala em tumores localizados em região de trato gastrointestinal. Então, neoplasias intestinais, que podem fazer quadros obstrutivos, ou muitas vezes o linfoma intestinal de baixo grau em gatos, que está muito associado com um quadro de hipoalbuminemia, déficit na absorção de nutrientes, déficit de vitamina B12. Ou se a gente for pensar no próprio tratamento cirúrgico do câncer, né? A gente sabe que cirurgias oncológicas são, sim, cirurgias mais extensas. E se eu falo, por exemplo, de uma cirurgia de um tumor em cavidade oral, será que eu não tenho que programar já que esse paciente vai precisar de um tubo esofágico no pós-cirúrgico, né? Avaliar qual que vai ser o risco de desnutrição nesse paciente. Então, cirurgias de grande porte são cirurgias que podem ter como consequência um quadro de desnutrição, e a gente não pode esquecer a questão da dor crônica, né? A dor crônica, infelizmente, ela acaba sendo negligenciada em alguns pacientes, e pacientes oncológicos têm muito quadro de dor crônica. Quando a gente fala na dor do paciente oncológico, muitas vezes ela é uma dor mista, porque ela pode ser uma dor neuropática, eu posso ter uma dor relacionada, por exemplo, a um aumento, uma massa tumoral dentro do abdômen que está fazendo compressão de outras estruturas, né? E a dor crônica, sim, pode levar à perda de apetite. Então, às vezes, o meu paciente não está comendo, eu vou pensar em entrar com um orexígeno, né? Um estimulante de apetite, mas eu não me preocupei em entrar com um analgésico. Então, é importante lembrar de todas essas diferentes causas para desnutrição no paciente oncológico, acho que esse é o primeiro ponto, né? E a melhor forma da gente tentar nutrir os nossos pacientes é avaliar primeiro a dieta e pensando na questão aí dos efeitos colaterais da químio, nossos pacientes podem ficar com um apetite mais seletivo. E aí é muito importante isso que a doutora Carla falou, porque às vezes você pergunta pro tutor, ele tá comendo? E aí o tutor fala, tá, doutora, tá comendo, mas tá comendo o quê? Ah, ele tá comendo bolo, ele tá comendo um arroz com carne, né? Ele tá se alimentando, mas ele não está sendo nutrido. Então, é extremamente importante esse questionário com o tutor para entender qual que é a qualidade da alimentação do meu paciente, né? O comer não significa nutrir, e muitas vezes a gente tem que fazer esses ajustes na nutrição do paciente oncológico, porque é um paciente que tem necessidades diferentes. A anamnese, gente, é a arte de você fazer a mesma pergunta, mudando um pouquinho a forma e obter respostas completamente diferentes, né? Verdade. Então, se você não souber perguntar isso direito, colega, você não vai conseguir ter a informação que você quer, porque como ele está comendo. Agora, quanto ele come? Aliás, não é nem quanto, qual a caloria que ele está comendo e como essa caloria está distribuída. Porque esse paciente ele pode ingerir
e não absorver. É isso que a gente está falando. Então, vejam direitinho tudo. É muito mais amplo. Às vezes ele não está comendo porque está com dor. Exato. Às vezes ele está comendo porque tem que estimular esse apetite. Ou porque ele não pode. E aí entra uma coisa importante que é... Nossa, é sempre um grande problema entre os colegas, e principalmente para os veterinários, que é a hora e o momento de colocar um tubo esofágico. Porque colocar um tubo esofágico significa que se perdeu a guerra. O tutor tem na cabeça, o responsável tem na cabeça, e às vezes até o próprio veterinário que, não, mas isso é só... Tubo é só a última coisa, quando às vezes tem que ser a primeira. Porque não pode deixar chegar nessa caquexia, nessa sarcopenia, porque piora a resposta terapêutica, piora, aumenta a mortalidade, é ruim. Então, a gente tem que desmistificar isso, né, Ju? Então era bom apontar para o colega veterinário e mesmo para os tutores a necessidade do tubo, quando colocar, se colocar, nessas situações como a gente deve abordar. Com certeza, com certeza. Isso é uma grande verdade. A gente acaba vendo, né, na nossa rotina, pacientes que são encaminhados tardiamente para esse suporte nutricional. E nós temos dados na literatura, né, que abordam isso. Então, nós temos guidelines de cuidados paliativos em cães e gatos que indicam que a partir de 3 a 5 dias que esse animal esteja em anorexia, a gente já tem a indicação para passar um tubo esofágico. E muitas vezes, quando o paciente chega até nós, ele já está quase 2 semanas sem se alimentar. Ele está comendo, o famoso o que ele está comendo, né? Não, doutor, ele está comendo. Mas está comendo muito pouquinho. Hoje ele aceitou a casquinha da pizza, sabe? Então, não, a gente tem que ter esse cuidado. E como eu falei, principalmente tratando-se de cirurgias oncológicas que são mais extensas, prever como que vai ficar a alimentação desse paciente no pós-cirúrgico. Ele vai conseguir comer? O tutor vai conseguir administrar as medicações de forma correta? Para gatos, principalmente, isso é extremamente importante, porque a gente sabe que tem aquela dificuldade maior, né, na administração de medicamentos para um gato no pós-cirúrgico. E lembra que eu falei, se o paciente tem dor, ele não vai comer. E tem o estresse, né? Você pensando num gato, a manipulação disso. Gente, você vai fazer uma cirurgia como essa extensa, já aproveita e já coloca o tubo. Você não espera 3 dias como o guideline recomenda, 3 a 5 dias, nunca. Você já sabe qual é a previsão dessa cirurgia, a extensão e a gravidade da doença, coloque o tubo imediatamente durante esse mesmo procedimento. Economizou tempo, anestesia, saúde do paciente. E aí sim, não tem um estresse de administração de drogas, tem um tratamento realmente prescrito e feito. Exato. E depois, tirou a sondinha, gente, tranquilo demais. Eu acho que tem muito mais mito, muito mais preconceito, e não é só do responsável, é também do veterinário. Com a sonda do que qualquer outra coisa. Precisamos desmistificar a sonda Exatamente. esofágica. E isso que você falou também é um ponto de muito... de se subestimar demais, que é a dor. A dor é algo que se subestima, na verdade, em qualquer situação. Seja na osteoartrite, seja num pós-operatório, seja no paciente com câncer, que ele não tem um ponto que dói. A dor, ela é sistêmica. Ela é, como você falou, multifatorial. Ela tem várias origens. Ela é neuropática, ela é somática, ela é mista. E às vezes o colega não consegue identificar. Porque o animal não está chorando, não está gritando, não está claudicando. E aí, né? Só que a dor tem reflexos terríveis no organismo, inclusive o de não comer. Então, como é que a gente entende que esse paciente está com dor? Que situações a gente tem que fazer o manejo dessa dor? Como manejá-la? Então, vamos explorar isso um pouquinho, Ju? Olha, eu falo que quando a gente trata o paciente oncológico, o oncologista ele não pode olhar só para a doença. Eu vou olhar para o câncer. Não, eu vou olhar para o paciente que tem um diagnóstico de câncer. E olhar para o paciente significa a gente fazer todo o suporte paliativo para esse animal. E o paliativo inclui não só a parte nutricional, mas também o controle da dor, né? Então, muitas vezes o responsável não percebeu que esse animal tá com um quadro de dor, então sim, aí a gente entra na questão da anamnese que você comentou, fazer uma boa anamnese, saber como investigar, né, se esse paciente apresenta alterações comportamentais que sejam indicativas de dor. E sim, pacientes oncológicos, gente, é muito comum fazer o uso crônico de analgésicos. Nossa, doutora, mas vai tomar analgésico todos os dias? Vai. Dependendo do quadro que ele tem, ele vai tomar analgésico todos os dias por meses.
tá? E ok, tá tudo certo, né? Basta você escolher o analgésico ideal para cada paciente, para cada caso, mas é extremamente importante fazer esse controle da dor, seja com o uso de analgésicos, de anti-inflamatórios. Acho que essa parte, inclusive, da analgesia na veterinária foi algo que a gente teve grandes avanços, né? Nós temos medicações mais modernas, como anticorpos monoclonais, também auxiliando no controle da dor. E dentro da nutrição, a gente também pode utilizar alguns nutracêuticos que têm um papel anti-inflamatório e contribuem também para o controle da dor. Por exemplo, o ômega 3, né? O ômega 3 a gente fala que é o nutracêutico queridinho aí Coringa. da oncologia, mas também de outras especialidades. Eu acho que ele é um dos nutracêuticos mais estudados quando a gente vai nos sites de busca científica, né, de estudos. A gente tem dentro da oncologia estudos com ômega 3 há pelo menos 40 anos, então já são 4 décadas de estudo com esse nutracêutico. Isso estudos tanto em humanos como em modelos experimentais e cães e gatos. E o ômega 3 ele é muito versátil porque ele tem uma importantíssima ação anti-inflamatória e, como eu falei no início da entrevista, o paciente oncológico é um paciente que tem um quadro de inflamação sistêmica crônica. Então lembra, tudo que me ajudar a controlar a inflamação do ponto de vista nutricional é válido para o paciente oncológico. Então, o ômega 3 é maravilhoso nesse sentido. E nós temos diversos outros estudos mostrando um potencial antitumoral do ômega 3 em estudos in vitro e em modelos experimentais, tá? Mas eu diria que, assim, o principal benefício que a gente tem associado ao ômega é principalmente em relação à preservação da condição corporal do paciente. O ômega 3 também tem um importante papel na preservação da massa magra, porque ele consegue agir estimulando vias anabólicas e inibindo vias catabólicas. E isso é tudo que a gente precisa para o paciente oncológico, que é um paciente que tem essa tendência, né, como a gente comentou, a essa perda de massa magra de forma mais acelerada. Então, assim, ômega 3 é um nutracêutico que a gente pode recomendar de olhos fechados para pacientes oncológicos, e eu uso muito. já tomou o seu hoje? Já, eu tomo Então todo tá. dia. Eu acho interessante a gente trazer também, como a gente falou no início, que os pacientes estão vivendo mais tempo. E ao passo que eles vivem mais tempo e eventualmente desenvolvem algum tumor, eles também têm desgastes sensoriais muito importantes, que vão de encontro com seletividade, com hiporexia, com mudanças ali de preferências, de texturas, de formatos, de umidade e tudo mais. Então, nessa anamnese, também é muito importante a gente entender quais são as preferências do paciente, porque elas estão em mudança, né, muitas vezes. Na fase geriátrica, com certeza, e na fase geriátrica, mais oncologia, muito mais. E também falar que os pacientes que estão em alguma alteração oncológica tem uma necessidade energética muito mais alta. E aí a escolha dos alimentos que concentrem densidade calórica também é muito importante, para que eles consigam atingir essa ingestão calórica de forma confortável. Porque senão, você calcula ali as quantidades calóricas... Não bate o volume, Não né? bate o volume e Exato. você não consegue nadar contra a correnteza de uma caquexia, de um emagrecimento progressivo. E aí, muitas vezes, o manejo, a forma como você administra também não dá certo, não tem sucesso. Então, existe uma série de olhares em cima dessa decisão de protocolo nutricional para o paciente oncológico que leva em consideração tudo isso. A idade, alterações sensoriais, a via, a textura, o volume calórico, qual alimento, ele consegue comer tudo, quantas vezes a gente fraciona. A gente está associando isso a procinéticos, a anti-inflamatórios, a pró-anti-inflamatórios como o ômega 3. Então, não é uma decisão trivial comprar um produto, pôr na frente do tutor e falar assim, dá isso. Não é. Na verdade, você tem que individualizar, porque é sempre a melhor forma para você entender o que vai dar certo para aquela família, né? Essa semana mesmo atendi um paciente que a gente está pesquisando, provavelmente é um paciente oncológico, que perdeu em 2 meses 18% de peso. É Nossa, muito. muita coisa. Muita coisa. Muita gente. coisa. É um Spitz que chegou num quadro aí de perda de massa muscular evidente. Eu não atendi ele antes, mas baixa massa muscular. Os tutores tentando driblar ali anorexia, hiporexia e fazendo alimentação forçada na colher. Umedecendo o alimento, colocando na colher e boca.
e boca. Fora uma falsa via que pode acontecer também nessa E assim, brincadeira. claramente o animal estressado, não querendo aceitar, comendo, Cortisol lá em cima, comendo que de já uma não ajuda forma- muito. Aversão ao alimento, aversão né? ao alimento, não conquistando a ingestão calórica necessária, e aquilo vira uma bola de neve. Não aceito o alimento, não aceito a via, não atinjo o que eu preciso, continuo emagrecendo, não quero mais esse alimento, vê uma colher, sai correndo. E aí, né? Então, a gente tem que entender que muitas vezes o paciente chega tarde pra gente, como a Ju falou. 2 meses, 18% é catabolismo. Gente, é como você ter 80 quilos e perder 16 praticamente. Em é 2 meses, catabolismo. entendeu? Pode ser o sonho de muita gente, mas não nesse momento, não no câncer. E existem várias patologias que causam catabolismo, né? Que causam consumo de tecido próprio. E câncer é uma delas. Então, nessa triagem, nessa pesquisa, essa varredura, a gente tem que considerar, mesmo sendo um animal que assim, passou por vários veterinários, exames de sangue normais, tem que investigar. Porque senão a gente só fica tapando o buraco e abrindo um outro do lado. É orexígeno, é antináusea, sei lá, cobertura, alimento assim, assim, assado, e você não descobriu a causa, que muitas vezes é silenciosa, né? E aí, estamos nessa busca. Mas só para exemplificar para vocês que oferecer algo forçado, tentando ali suprir, oferecer e falar assim, ele jantou, ele almoçou. Provavelmente essa meta não foi nem perto da metade do que ele precisaria comer. E essa roda só continua ganhando força, né? Exatamente. Então, Lembrar que o câncer é uma doença, é uma patologia de caráter hipermetabólico. isso. Então, E quando eu crônica. penso... E crônica, né? Então, quando eu penso na dieta do meu paciente, tem que ser uma dieta de perfil hipercalórico e hiperproteico, né? Claro que existem exceções, tem pacientes que vão apresentar comorbidades, como as dislipidemias, e aí a gente vai ter que direcionar essa dieta para um outro perfil, mas de forma geral, são pacientes que precisam de uma dieta com esse perfil hipercalórico, hiperproteico, Isso. e avaliar muito bem qual que é o perfil dessa proteína, né? Qual que é o valor biológico dessa proteína? Porque é importante também a gente falar aí na suplementação de aminoácidos essenciais, né? Já que é um paciente que perde muita massa magra, eu preciso de uma proteína de alto valor biológico para auxiliar na recuperação da massa magra do meu paciente. Se é para colocar fogo no parquinho, e estamos falando de dieta, e as dietas cetogênicas? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vamos. Explique, dê um exemplo e desenhe. A perguntinha que todo mundo adora fazer, a dieta cetogênica. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, para esclarecer o que é a dieta cetogênica, né? É uma dieta onde a gente tem uma quantidade de lipídio, de gordura altíssima, tá? Cerca de 80% da dieta. Às vezes um pouco menos, 70%, mas algumas dietas chegam a bater 80%. A gente tem uma quantidade moderada a até reduzida de proteína, aí de 15% a 20%, e um carboidrato que chega em torno de 2%, no máximo 5%. Ninguém pode ser feliz Tá? com tão pouco carboidrato, gente. Exato. Não tem Não, como. não tem como. Não tem como dar bom dia com pouco carboidrato desse Não, jeito. não dá, gente. não dá. Então, assim, é muita gordura, tá? E a dieta cetogênica, gente, na verdade, ela começou a ser estudada lá por volta de 1940, porque ela era usada como tratamento para epilepsia, né? Eles Em descobriram crianças. um tratamento de epilepsia em crianças, porque na época não tinha ainda a droga anticonvulsivante. Na verdade, acho que era até mais antiga, 1920, por aí. E aí, quando vieram as drogas anticonvulsivantes, que começou a deixar de utilizar. Mas eles viram que pacientes em dieta cetogênica tinham um bom controle das convulsões, né? E quando a gente estuda aí todo o mecanismo, né, da dieta cetogênica, como que ela age no organismo, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é você estudar dieta cetogênica no ser humano, no homem, que tem um tipo de metabolismo. Outra coisa é você querer falar de dieta cetogênica para o cão e para o gato, que é um metabolismo totalmente diferente. Com Tá? necessidades diferentes. Necessidades totalmente diferentes, né? Então, o homem usa como principal fonte de energia o carboidrato. Então, quando você fala em cortar, né, reduzir quase totalmente esse carboidrato, ok, você vai induzir um quadro de cetose, ou seja, o organismo passa a utilizar corpos cetônicos como fonte de energia ao invés da glicose. E como a gente falou, a célula tumoral ela é ávida por glicose. Então, você está cortando aquela fonte primária de energia para a célula tumoral. A célula tumoral já tem uma dificuldade muito maior de utilizar corpos cetônicos como fonte de energia, tá? Mas mesmo em humanos, a gente tem alguns estudos que falam dos benefícios da cetogênica apenas
para glioma, que é uma neoplasia intracraniana. Alguns estudos mostram algum benefício da dieta cetogênica. Vamos para a veterinária agora, né? Quando a gente fala da dieta cetogênica na veterinária, o cão e o gato, eles não usam o carboidrato como fonte primária de energia, né? Eles até conseguem obter energia a partir do carboidrato, mas eu diria que o carboidrato não é um nutriente essencial na dieta de cães e gatos. Então, o cão usa muito a gordura como fonte de energia e o gato, principalmente, a proteína. Então, quando você dá uma dieta com baixo carboidrato, é tipo assim, para o organismo do cão e do gato... Mais do mesmo, É mais né? do mesmo. Ah, ok, eu vou obter energia a partir da gordura e da proteína, que é o que eu sempre fiz, né? Uhum. Então, o efeito que a gente tem de uma dieta cetogênica no cão e no gato versus homem é totalmente diferente. Você nem consegue induzir cetose de forma fácil no cão e no gato, porque o metabolismo é diferente, né? Os estudos que falam de dieta cetogênica na veterinária são estudos onde eles acrescentam na dieta o que a gente chama de triglicerídeos de cadeia média, que aí sim eles vão aumentar a produção de corpos cetônicos, ou seja, eu estou induzindo cetose pela adição desses triglicerídeos de cadeia média e não porque eu cortei o carboidrato, tá? Mas enfim, os poucos estudos que a gente tem falam dos benefícios para cetogênica para controle de quadros epiléticos nos pacientes, tá? E mesmo assim, quando você pega esses estudos, a cetogênica, entre aspas, que eles fizeram em cães e gatos, não chega aos pés do perfil do que a gente tem em humanos. É uma cetogênica porque você aumentou a produção de corpos cetônicos, mas o carboidrato é bem mais alto que aqueles 2 a 5%, tá? Resumindo, pessoal, dieta cetogênica para cão e gato com câncer é mito, tá? Virou Ficou mito ou certo? verdade? Não tem Tá evidência. eu vi um estudo- Vamos parar com essa história? Eu vi, inclusive, um estudo na Universidade de Colômbia que ele, estudando de alguns outros, em modelo experimental, a dieta cetogênica, nesse estudo, inclusive, aumentou a taxa de metástase. Aham. É tipo assim, a célula tá privando, vamos procurar outro sítio. Exato. Não tá chegando glicose E é aqui, um deixa eu ir para estudo outro local. recente, é de bem 2024. recente, exato. É bem recente, em modelo experimental. Exato. E ele um pouco que destoa do que a dieta cetogênica fala em seres humanos. Então, tá dando um pouquinho de, né, de Fora- burburinho aí na Exato. comunicação. Fora uma repercussão negativa desse excesso de gordura, Uhum. né? Que pode Sim. desenvolver uma pancreatite, uma gastroenterite, aumentar o perfil lipêmico, uma série de problemas que a gente vê na rotina em pacientes que consomem alimentos com alto teor de gordura, Ganho de peso. naturalmente, e um ganho de peso não saudável. Porque nesses pacientes o que a gente busca é correção do peso através de massa magra, de Uhum. proteína, de alto valor biológico, de alta absorção, de alta biodisponibilidade. E a gordura, ela é um combustível, mas ela não é um combustível que vai ter depósito de uma forma saudável. Pelo contrário, o tecido de gordura, ele é inflamatório, né? Então, além dessa repercussão ruim, é pouco palatável. Eu não conheço nenhum paciente que conseguiu ingerir uma dieta cetogênica com facilidade, com apetite, sem nenhuma repercussão ruim. Então, a gente, assim, não tem evidências de que isso é indicado para cães e para gatos. Tem muitas pessoas hoje que vendem, né, dietas cetogênicas com a promessa e a gente precisa falar a verdade. Então, não tem evidência em cães e gatos. Os resultados da cetose são muito diferentes. A gente consegue, como a Ju falou, né, induzir esse mecanismo através dos óleos que têm o triglicerídeo de cadeia média. Mas ainda assim, o que a gente busca nesses pacientes é que eles melhorem o peso, melhorem massa muscular, atinjam o REB, a necessidade energética basal, ou até para ganho de peso, e tenham condição ótima ou razoável de conduzir o tratamento e ter uma qualidade de vida, né? Então, a gente não quer fazer com que o animal saia de um score de 1 a 5, 1,5, 2 para 4,5. Não é esse o objetivo. É que ele vá para a normalidade ou que ele pare de perder, né? Se ele para de nessa cascata de hipermetabolismo e catabolismo, que ele interrompa essa cascata, né? E se a gente conseguir ganho de peso, ótimo. Uhum. Mas nunca suprir as necessidades calóricas com gordura, né? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista nutricional. Né? E modular a inflamação, né? E falando em modulação de inflamação, Uhum. e os antioxidantes? Justamente sobre os radicais de oxigênio e nitrogênio, os peróxidos, que têm muita relação com a inflamação em si. Vamos falar um pouquinho sobre o uso deles na oncologia?
Olha, o uso de antioxidantes, eu diria que é um tema também bastante polêmico dentro da oncologia, né? Nós temos excelentes antioxidantes no mercado, em produtos comercializados ou mesmo em fórmulas manipuladas. E nós sabemos que os antioxidantes, por um lado, eles trazem diversos benefícios, né? Então, eles auxiliam aí a combater os radicais livres, e a gente sabe que pacientes oncológicos são pacientes que a gente tem aí um aumento de estresse oxidativo. Eles são benéficos pensando em melhora do sistema imunológico. Eles auxiliam também quando a gente pensa em reduzir efeitos colaterais do tratamento oncológico, seja uma quimio ou uma radioterapia. Então, sim, os antioxidantes, eles teriam um papel benéfico em teoria. Na prática, o que acontece? A gente tem que ver o outro lado, tá? Quando eu falo de um paciente oncológico que está em tratamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque algumas modalidades terapêuticas na oncologia, elas baseiam-se no aumento da formação de radicais livres. Isso. E são esses radicais livres que têm o potencial para destruir a célula tumoral. Então, vou dar um exemplo em relação à quimioterapia, né? Os veterinários que estão assistindo, acho que muitos devem conhecer uma droga quimioterápica chamada doxorubicina, que é muito utilizada na oncologia. A doxorubicina, ela tem diferentes mecanismos de ação, mas um dos seus mecanismos de ação é aumentar a formação de radicais livres. Então, suponha que o meu paciente está fazendo uma quimio com doxorubicina e eu venho suplementar um antioxidante. Esse antioxidante, ele pode sim interferir na ação da minha droga quimioterápica, no sentido de reduzir a eficácia do tratamento. E outro ponto extremamente importante é a radioterapia, né? A radioterapia, felizmente, já é uma realidade aqui no Brasil e é um tratamento onde eu também vou ter um aumento de radicais livres, tá? Então, tudo que é terapia oxidativa que eu faço para o meu paciente oncológico, eu jamais posso suplementar antioxidantes, porque eu posso sim ter uma interferência, tá? E outro ponto que a gente não pode esquecer é que o nosso organismo e o dos nossos pacientes, gente, nós temos o nosso sistema de defesa antioxidante. Né? Nós e nossos pacientes produzimos enzimas antioxidantes. E quando você começa a suplementar muita enzima antioxidante, você começa a inibir a sua produção endógena. Então, por exemplo, eu vejo muitos colegas, às vezes, prescrevendo resveratrol para pacientes oncológicos. O resveratrol, ele é um poderosíssimo antioxidante, né? Com estudos in vitro e em modelos experimentais, mostrando que ele pode, eventualmente, ter uma ação antitumoral, mas aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque uma coisa é eu ver um estudo in vitro, a gente fala, aquilo que acontece numa placa de Petri não necessariamente é o que vai acontecer no organismo do paciente, né? E, infelizmente, a gente vê, às vezes, algumas prescrições, né, dentro da nutrição, de nutracêuticos, onde a gente não tem estudos clínicos bem controlados, mostrando a segurança na prescrição desses nutracêuticos para cães e gatos, tá? Exatamente. Então, esse é um ponto de atenção, né? Eu diria assim, uma provocação que eu faço a alguns colegas que eu vejo fazerem muita prescrição de nutracêuticos, principalmente no paciente oncológico. Eu não sei dizer nas outras especialidades, mas na minha, especificamente, eu diria que eu vejo, às vezes, vamos dizer, umas fórmulas mirabolantes que muitas vezes parece são o caldeirão da prescritas. bruxa, né? Exato. Tem um monte de coisa ali, ó. A gente Exato. Tem não um sabe pouco direito, de muita coisa. não sabe se a dose é essa, não sabe se tem ação Parece aqueles comprovada. polivitamínicos que vão de A a Z, sabe? Não, mas tem uns nomes que a gente que fala tem assim, que tudo, é mas isso? não tem Né? nada. Exato, exato. E nesse contexto, também tem uma polêmica sobre complexo B, vitaminas de complexo B, não é? Com certeza. Cobalamina. Com certeza, né? As vitaminas do complexo B também são muito polêmicas dentro da oncologia. Eu mesma já fiz essa pergunta num congresso de nutrição oncológica humana que eu participei, porque era uma palestra sobre vitaminas do complexo B. E, na verdade, assim, o que a gente tem que ter em mente, né? O pessoal fala muito, principalmente da B1, né, da tiamina. Por quê? Porque a B1 ela é importante para o metabolismo celular, para o processo de proliferação celular. E a gente sabe que uma das principais características da célula tumoral é a sua proliferação acelerada e constante, né? Porém, pessoal, o que eu tenho que lembrar? Ok, a B1, ela pode ser importante para a proliferação celular, ela será utilizada por células normais e por células tumorais. Isso não significa que eu vou cortar a tiamina da dieta do meu paciente, tá?
Entendam uma coisa, a nutrição, ela é essencial em pacientes oncológicos. Ela é uma terapia de suporte que ela literalmente faz parte do tratamento oncológico. E essas polêmicas que a gente ouve, né? Tal vitamina vai estimular o câncer, tal aminoácido vai estimular o câncer, tal suplemento vai estimular o câncer. Bom, para quem não é da área da oncologia, eu queria explicar que nós temos publicado, né, no nosso, de 2022, a última publicação dos hallmarks do câncer, né? O que são os hallmarks? São literalmente as marcas registradas das células tumorais, ou seja, quais são os mecanismos pelo qual aquela célula tumoral consegue sobreviver, proliferar, né? Nós temos publicados 14 hallmarks do câncer, tá? São 14 mecanismos diferentes que a célula tumoral dá o seu jeitinho para sobreviver. Então, não pense que aquela B1 da sua dieta vai ser a responsável pela progressão tumoral, tá? E eu vejo muito esse medo, muitas vezes, de alguns colegas na prescrição de alguns produtos que contêm algumas vitaminas do complexo B na sua fórmula, porque ele fala, não, mas se eu der isso, principalmente alguns orexígenos, né? Não, mas se eu der isso, a vitamina B vai estimular o câncer. Relaxa. Lembra, não foca no câncer, foca no paciente. Se o meu paciente precisa consumir um orexígeno naquele momento que contém alguma vitamina do complexo B na fórmula, a prioridade é o animal comer. Eu preciso que ele coma. E não é aquela vitamina B que vai mudar alguma coisa, tá? E ainda dentro das vitaminas do complexo B, a gente tem a cobalamina, a nossa vitamina B12. Gente, a B12, principalmente em gatos com linfoma intestinal de baixo grau, gatos com doença inflamatória intestinal, a gente sabe que é muito comum eu ter um déficit dessa vitamina. Então, eu não só posso, como eu devo suplementar essa vitamina quando ela estiver baixa. E essa vitamina não vai estimular o câncer, tá? Então, eu acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal ouve algumas informações em relação à nutrição e eles se apegam àquele fio daquela informação como se aquilo fosse a única verdade e aquilo vai levar à progressão do câncer. E olha, antes fosse, né? Seria tão fácil. Seria tão prático, era só cortar aquilo, tão né? Cortou aquilo, É uma acabou, balança, gente. Tem que né? entender que é uma balança. A coisa é muito maior. E a célula tumoral, ela é uma célula do organismo que está se replicando loucamente e perdeu o seu controle. Exato. Então, muitas vezes, aquilo que vai ser bom para uma célula normal também pode ser também bom para vai uma ser célula tumoral. E assim, a gente tem tentando conviver o câncer com aquele paciente e não dá para você cortar tudo. Não Eu faz falo, sentido, é bom né? senso nas prescrições. Por exemplo, algo também que tem muita discussão é o uso dos opioides. Uhum. A gente estava falando sobre analgesia do paciente, que é importante o controle de dor. Então, as vias... A gente tem muitos produtos hoje. Hoje se fala muito sobre o próprio PEA, sobre o CBD, sobre outras formas de analgesia. E tem ainda o pensamento dos opioides que não podem ser utilizados no paciente com câncer. Então, vamos também desmistificar um pouquinho sobre isso, ou entender um pouco melhor sobre isso, porque às vezes os nossos pacientes estão tendo mais dor do que precisam, de fato. Exato, é exatamente isso, né? É o mesmo exemplo das vitaminas do complexo B, né? Lembra que a gente falou, se o paciente tem dor, um dos reflexos da dor vai ser o quê? Ele não vai comer, né? Então, se eu preciso usar um opioide, ok, eu vou usar o opioide nesse paciente, né? Eu acho que assim, não existe uma regra, né? Isso a gente tem que ter muito claro. Às vezes as pessoas querem protocolos prontos, receitas de bolo. Colocar em caixinhas. Exato. E não vai conseguir. Não tem isso, tá, gente? Cada paciente é um paciente. Para aquele vale a pena usar, poxa, para aquele não, eu tenho uma outra alternativa, né? Então, cada caso é um caso. A gente não tem regra. Porque a dor é um problema importantíssimo. Ela não pode ser negligenciada. Isso em várias patologias, inclusive no próprio câncer, né? Eu acho que ela é bastante negligenciada, Paulo. Quando a gente pensa, né, no acompanhamento desse paciente... Eu arrisco dizer que muita gente deixa passar o exame físico para investigar a dor visceral. Porque não é dor algo óbvio. Dor por compressão, dor por localização, eu acho. No câncer, em especial, não é óbvio. Ela não é óbvia, como tanto uma dor que... ortopédica, como uma dor neurológica, que às vezes até confunde o veterinário Exato. num tipo de exame clínico ou outro. Mas no câncer, talvez seja uma das mais difíceis formas de localizar a dor. De todas as doenças que a gente tem, de fato, sabe? E aí a gente tem que associar protocolos analgésicos, né? Por isso que eu falo, você não pode cortar
uma classe de drogas tão importante, né, que tem uma ação tão boa para controle da dor. Então, de repente, eu vou associar um opioide, eu vou utilizar os anti-inflamatórios, eu posso utilizar até métodos alternativos, como, por exemplo, acupuntura, né? Eu gosto Sim. muito de acupuntura para paciente oncológico, então acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla aí quando a gente faz esse suporte do paciente com Sabe câncer. um outro ponto interessante quando a gente pensa em suplementação e câncer? São os imunomoduladores. E aí? O que a gente tem no mercado? O que de fato é funcional? Eu penso que dentro dos imunológicos, na verdade dos imunomoduladores ou dos imunoestimulantes nesse caso, tem pouco estudo. Bem, vamos reformular. Na veterinária, a gente tem muito pouco estudo duplo cego, randomizado, aleatorizado, que te dê subsídio para tomada de decisão de evidência científica. Na medicina humana você tem mais e ainda assim é uma confusão. Ainda não se sabe a certeza de nada. Na veterinária, a gente está muitos anos atrás disso aí. E aí, o que a gente conhece? E claro, a gente não tem anticorpos monoclonais aqui no Brasil, Exato. pelo menos para tratar câncer, como tem na medicina humana. Tem um abismo. Realmente, nesse ponto, eu acho que tem um abismo Muito. entre a veterinária e a medicina humana. O que a gente tem sobre os imunomoduladores ou as terapias, ou as imunoterapias pensando em câncer? Bom, como você já adiantou, muito pouco, né? Pouca informação na literatura. É interessante que quando a gente vai para a área humana, um termo que eles usam muito na oncologia é o que a gente chama de imunonutrição, né? De que forma eu vou usar a nutrição a favor do paciente oncológico para melhorar esse sistema imunológico, até pensando na questão de imunovigilância, né? Daquele sistema imunológico conseguir reconhecer aquela célula tumoral e destruir, e pensando também nos efeitos colaterais do tratamento, né? Como a quimioterapia, que a gente sabe que um dos principais efeitos colaterais é a imunossupressão. Eu acho que um dos poucos nutracêuticos que a gente tem estudos mostrando uma ação muito interessante para pacientes oncológicos são os beta-glucanos, né? O beta-1,3 e beta-1,6, que são provenientes da parede de micro-organismos, principalmente de leveduras, e que, na verdade, eles são polissacarídeos e são fibras solúveis, né? Qual que é a ação desses beta-glucanos? Os beta-glucanos são considerados imunoestimulantes. Então, eles vão se ligar a receptores que estão presentes na membrana de células do sistema imunológico, diversas células, monócitos, macrófagos, células dendríticas, células natural killer. E quando esse beta-glucano se liga a esses receptores, imagina que ele dá uma acordada nessa célula, ele dá um choque de realidade. Escuta, acorda, ó, tem um câncer aqui nesse organismo, tá? Então, ele estimula essa célula do sistema imunológico a ativar, por exemplo, linfócitos T citotóxicos, linfócitos T helper, que são todas células que fazem parte do sistema imune e que vão contribuir para o reconhecimento e destruição de uma célula tumoral. Então, os beta-glucanos são bastante interessantes quando eu penso nesse aspecto, né, de melhora da ação do sistema imunológico. E outro ponto, né, como eles são fibras pré-bióticas, eles acabam tendo uma ação muito interessante na modulação da microbiota intestinal. E se eu estou falando em sistema imunológico, hoje em dia a gente sabe que existe essa íntima relação entre microbiota intestinal e sistema imunológico, porque praticamente 70% do sistema imunológico está ali na região do intestino, né? Então, se eu tiver uma microbiota intestinal saudável, se eu utilizar nutracêuticos, fibras que modulem essa microbiota, eu também estou favorecendo uma melhor resposta imunológica do hospedeiro. A gente tem poucos estudos em cães, não vi nenhum estudo especificamente na oncologia, mas com beta-glucanos nós temos estudos mostrando, sim, que ele é capaz de reduzir quadros inflamatórios. No caso, foi um estudo feito em animais, em cães com doença inflamatória intestinal crônica, e um outro estudo mostrando que ele foi capaz de modular a inflamação de pós-cirúrgico, reduzindo os níveis aí de proteína C reativa. Então, eu acho um nutracêutico bastante interessante aí para o paciente oncológico. Bom, puxando o gancho da microbiota, né, acho que é um ponto também interessante da gente conversar, porque é um universo, né, um segundo ecossistema, um segundo cérebro que precisamos entender mais, né, a microbiota,
todo o funcionamento, quais são as células, quais são as bactérias boas, isso tudo está assim, acho que fervendo de pesquisas em cima, né, para a gente entender um pouco mais. Mas um paciente oncológico, faz sentido a gente utilizar um pré e pró, só um pró? É por um tempo ali durante o tratamento, é durante a vida toda, porque entendemos que a químio imunossuprime, logo interfere na imunidade intestinal também. E aí, como que a gente consegue modular através de suplementações de pré e probióticos? Qual que você costuma indicar? O que você costuma ter de resultados também nessa suplementação? Bom, podemos começar o podcast do zero agora? Porque, Agora vai ser um outro porque podcast, se é pra gente. falar de Então acabou microbiota, esse. podemos ficar mais 1 hora aqui, mais 2? E meia. Podemos! Bom, vamos lá, então. Eu falo que o mundo da modulação da microbiota intestinal é um mundo à parte, né? E hoje em dia a gente sabe da importância que ela tem não só para o paciente oncológico, mas quando a gente pensa aí no tratamento de diversas patologias, né? Isso já está muito bem demonstrado na literatura, essa correlação entre disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, e diferentes doenças, né? Sejam doenças hepáticas, renais, cardiológicas, neurológicas, enfim, e também o câncer, né? Pensando nessa relação, né, entre microbiota intestinal e câncer, a gente sabe que quando eu tenho um quadro de disbiose, essa disbiose ela vai gerar um quadro de inflamação inicialmente local, mas que essa inflamação vai ter uma repercussão sistêmica, né? Num quadro de disbiose, a gente tem aí a ruptura da barreira, da integridade da barreira intestinal. Então, quando a gente pensa ali no nosso intestino, além da composição bacteriana, é importante eu pensar nessa minha barreira intestinal, na produção de muco, nos meus enterócitos bem juntinhos, né? E quando eu tenho um quadro de disbiose, tudo isso é quebrado. Eu tenho menor produção de muco, eu tenho um afrouxamento dos enterócitos, isso permite a passagem não só de micro-organismos, né, de bactérias patógenas, mas de substâncias chamadas genotoxinas, que são toxinas produzidas por essas bactérias patógenas que têm, por exemplo, o potencial de causar uma lesão no DNA, que é a primeira etapa da carcinogênese, tá? E essa translocação bacteriana, a passagem dessas toxinas, vai estimular o sistema imunológico para uma resposta mais pró-inflamatória, onde eu tenho já um aumento de citocinas inflamatórias, um aumento na produção de radicais livres, isso vai já estimular vias de proliferação celular, vai reduzir estabilidade genômica de DNA, ou seja, a disbiose está totalmente relacionada com um risco maior de câncer, tá? Em humanos, a gente tem inclusive já algumas assinaturas microbianas, ou seja, perfis de microbiota que estão correlacionados com determinados tipos de câncer. Isso foi identificado já para pelo menos 32 tipos de câncer. E na veterinária, eu diria que a gente está literalmente engatinhando nesse assunto, mas a gente já pode sim falar em avaliação da microbiota intestinal do meu paciente. Nós já temos empresas aqui no Brasil que fazem essa análise e a partir desse resultado vamos modular a microbiota intestinal desse paciente, né? E de que forma que eu posso modular? Então a literatura traz pelo menos 4 formas que a gente pode fazer isso. A primeira e principal de todas, gente, é a dieta. É o mais básico, é o mais simples, né? Eu sempre falo que na parte de nutrição, quando a gente fala em suplementação, o pessoal pensa muito em suplemento. Ai, qual é o melhor suplemento? Qual isso, qual aquilo? Para tudo. Antes de falar em suplementar, olha para a dieta do seu paciente. Porque se a dieta dele não está equilibrada, de nada adianta você ficar suplementando. Exatamente. E através da dieta, a gente consegue sim introduzir uma série de fibras, principalmente pré-bióticas, né? Qual que é o papel dessas fibras pré-bióticas? Quando elas chegam lá no cólon, que é a região onde eu tenho a maior quantidade de bactérias, elas vão ser fermentadas pelas bactérias boas, as bactérias comensais, e vão gerar uma série de metabólitos que têm funções benéficas no organismo do paciente, né? Principalmente o butirato. O butirato é muito estudado dentro da oncologia.
Agora de manhã eu estava até num congresso de nutrição oncológica, eles estavam mostrando trabalhos de suplementação de butirato em pacientes oncológicos submetidos à imunoterapia e de que forma que isso impactou na resposta ao tratamento, né? Numa melhor resposta ao tratamento. Então, eu acho que assim, primeiro ponto, como eu posso melhorar a microbiota intestinal? Fiz lá a análise, meu paciente está em disbiose. E agora? O que eu faço com esse resultado? Então, primeiro você vai olhar a dieta do seu paciente. Qual que é a porcentagem de fibras que ele está consumindo e qual que é o perfil dessas fibras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a doutora Carla comentou, são os bióticos. Pré-bióticos, probióticos, simbióticos, pós-bióticos. Devo usar ou não? A gente sabe que probióticos, né, que é quando a gente fornece as bactérias, eles têm uma ação muito interessante, porém, um probiótico, ele vai agir durante o período de administração. Aquela bactéria que você fornece no produto, ela não vai ficar ali na microbiota intestinal. Antes fosse, né? Aí a gente conseguiria modular muito fácil, mas não. Ela vai agir só durante aquele período que o paciente está tomando probiótico. Então, a forma mais inteligente, eu diria, de eu modular a microbiota do meu paciente é através da suplementação das fibras pré-bióticas. E hoje em dia a gente tem já rações no mercado, né, que são muito mais ricas nessas fibras, ou mesmo um paciente que está fazendo uma alimentação natural que foi formulada por um nutricionista, o nutricionista pode acrescentar essas fibras pré-bióticas, seja através de suplementos ou mesmo de alguns alimentos, né? Mas sim, a gente pode utilizar também tanto pré como pró e simbióticos para ajudar a modular aquela microbiota. E a literatura traz também, né, que acho que seria um podcast à parte, mas é importante citar aqui, modulação de microbiota intestinal através do transplante de microbiota fecal. Especificamente dentro da oncologia, a gente também tem estudos muito interessantes em humanos, tá? Na veterinária ainda não. A gente tem estudos na veterinária mostrando os benefícios do transplante de microbiota fecal para o tratamento aí das enteropatias crônicas em cães e gatos. Mas na oncologia a gente ainda não tem nenhum trabalho publicado que eu acho, né, minha humilde opinião, que é só uma questão de tempo, tá? Diante dos resultados que a gente vê em humanos. E o outro ponto que eles colocam são as medicações, principalmente antibióticos e os prazóis de forma geral, né? De que forma que eles impactam a microbiota. Então, a gente sabe que o uso excessivo de antibióticos, né, o uso indiscriminado de antibióticos pode sim ter um impacto negativo na composição dessa microbiota intestinal. E o nosso queridinho metronidazol, né, que usamos aí por tantos anos para controle de quadros de diarreias agudas, hoje em dia os estudos já mostram que mesmo um curto período de utilização pode gerar uma disbiose, às vezes por até 1 ano nos nossos pacientes, né? Então, existe toda uma revisão aí sobre o uso racional de antibióticos para tratar diarreias agudas, né? E muitos estudos mostrando também o impacto negativo dos prazóis, de forma geral, na microbiota. Por quê? Porque essas medicações vão modificar o pH intestinal. E uma vez que eu modifico o pH intestinal, eu estou modificando a composição das bactérias que ali residem. E aí eu acabo reduzindo a quantidade das bactérias boas, que são as produtoras do tal do butirato, que eu falei. O butirato, gente, ele é um ácido graxo de cadeia curta, né, que é um metabólito excelente produzido pela microbiota intestinal e que dentro da oncologia ele é considerado um metabólito anticarcinogênico até. Tamanho o seu benefício que a gente tem. Então, tem estudos mostrando que o butirato, ele pode agir em sinergismo com quimioterapia, ele pode agir em sinergismo com imunoterapia, ele aumenta a apoptose de células tumorais, né? E como eu vou ter butirato, Juliana? Modulando microbiota. E como eu vou modular a microbiota? Olhando para a dieta, olhando para os bióticos, tá? Então, acho que assim, é um mundo à parte, né? Falar de microbiota. Tem muita coisa que a gente pode fazer para os nossos pacientes, mas eu fico muito feliz de ver, assim, os pequenos avanços que nós já estamos vendo na veterinária, né? Como, por exemplo, a gente poder avaliar a microbiota. Antes só ficava nos estudos, né? Tá, a disbiose causa isso. Tá, mas como eu vou saber se ele tem disbiose? Hoje em dia a gente já consegue avaliar nos nossos pacientes. Olha que interessante, né? Maravilhosa. Muito bom. A nutrição, ela não é...
Olha que legal, a nutrição... Músicas para meus ouvidos. Mozart, parece que eu tô escutando uma ópera. Gente, eu tô aqui assim, ó. Concordando com tudo. Não é encantador o mundo da microbiota? Maravilhoso. E a gente ainda realmente está engatinhando. Agora, a nutrição, então, olha que interessante. Ela não é um tratamento, ela faz parte do tratamento. Exatamente. Às vezes as pessoas também colocam... Não, mas eu vou mudar a nutrição que vai curar o câncer. Não. Ou não tenho que fazer a nutrição porque o importante é a quimioterapia. Também não. Não vamos ficar vendendo promessas aí, exato, né, que a gente não sabe se consegue cumprir. Mas gente. ela faz parte da terapia. É lógico. Olha como é importante. Quantos manejos diferentes nós falamos aqui sobre usar certos suplementos, certas vitaminas ou minerais, modulação de intestino, enfim, a própria dieta, que é a base de qualquer coisa, né? Então é muito interessante como o tratamento do câncer ele tem assumido diferentes braços. Exatamente, isso mesmo. Na medicina veterinária, inclusive, que já é na medicina humana. E ainda faltam alguns, né? Que é o que a gente conversou sobre os imunoterapêuticos, entre outras coisas. É realmente um assunto que a gente ficaria 5 anos conversando, né? Ainda mais com a Juliana falando. Nossa, prático demais, nossa. Não, eu vou te ligar depois, vou pedir, assim, literaturas autógrafo. e livros e tudo mais. E autógrafo. Eu acho que é interessante a gente, né, trazer esse assunto com tamanha credibilidade de alguém que fala muito, muito bem sobre os assuntos. Mas eu acho que, além de toda essa discussão que a gente trouxe, enxergar o paciente oncológico como um ser 360, né? Independente de onde ele tem um tumor ou mais de um, eu digo assim para os pacientes, né, para os clientes, são estruturas, são indivíduos dentro do outro, que têm uma forma de trabalhar, de absorver nutrientes diferente. Mas quando você olha para o paciente como um todo, você entende que ele tem necessidades óbvias, essenciais, diárias, e que a gente não pode negligenciar porque estamos tratando um tumor. Pelo contrário, você vai otimizar a nutrição, as estratégias nutricionais e suplementares, você vai olhar para aquele indivíduo com mais atenção para alguns fatores que provavelmente você não olhava antes dele ter esse diagnóstico. Então é muito interessante quando a gente faz esse cross de especialidades, e traz a nutrição como uma parte do tratamento. Nunca, em hipótese nenhuma, vocês vão ver um veterinário, aqui pelo menos, falando: deixe de fazer a quimioterapia ou tratamento, né, preconizado pelo especialista e faça um suporte nutricional que vai ser tão bom quanto. Nunca, jamais. São estratégias de tratamento que se complementam, que se associam e trazem o melhor resultado, que pelo menos é o que a gente espera, né, dentro da rotina e da experiência de cada um. Então, não acreditem em receitas milagrosas, receitas que, por exemplo, né, essas fórmulas caldeirão da bruxa, que tem um monte de coisas que muitas vezes a gente não tem nada em literatura, em cães e gatos, que é mais uma especulação e vias ali de enfim, ativos que a gente não sabe de fato como são interpretados no organismo do nosso paciente. Então, muito cuidado. Ao mesmo tempo, muito olhar, muito cuidado na amnese, né? Na amnese, na forma de extrair essas informações, individualizando esse paciente, trabalhando o que ele gosta, o que ele precisa, o score, como a Ju falou, né? Tentar conservar a massa muscular, ela é um fator de longevidade e de prognóstico. Olha quanta coisa rica que a gente falou aqui. E que sabe o que é importante? Entender uma coisa, né, Ju? Você não está tratando um tumor. Você está tratando um paciente. Exato. Que tem um tumor, que tem câncer. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto... Pare de tratar o tumor. Não é aí, né? Eu acho que trate o paciente que tem câncer de fato. São muitas e muitas informações, né, Ju? O que você deixaria de formulação final do papel da nutrição no paciente com câncer, conselho? Abre seu coração, fale aí, o que você acha? Posso abrir meu coração? Pode. Falar qual que é o meu sonho? Vai desfilar esse ano em qual... em qual escola? Isso fica para a próxima. Olha, eu vou ser bem sincera. Como eu falei, eu gosto muito de participar de eventos humanos, né? De nutrição oncológica humana. E quando eu vejo o que se faz
na nutrição oncológica humana e o que podemos fazer na veterinária, a gente tem um longo caminho a ser percorrido. O primeiro ponto que eu queria colocar é que o meu sonho é que todo paciente oncológico fizesse um acompanhamento nutricional. Vamos considerar isso? Vamos. Combinado? Vamos. Então tá decidido. Porque assim, eu preciso de um nutricionista acompanhando o meu paciente oncológico. Eu sou apaixonada por nutrição, mas eu não sou nutricionista, eu sou oncologista. E quando a gente olha para a medicina, é assim que funciona. Você tem o oncologista e você tem o nutricionista. Por que que eu preciso? Porque é muito fácil aqui a gente falar de caquexia e você pensar naquele animal que chega com uma perda de peso muito evidente. Só que a caquexia, gente, tem fases. E aí tem a fase da pré-caquexia, que é quando a perda de peso ela ainda não está evidente para o responsável do animal e muitas vezes nem para o clínico geral, mas que um nutricionista às vezes já pode identificar. O nutricionista que está habituado a trabalhar com o paciente oncológico já pode identificar. Então, o primeiro ponto é essa triagem nutricional do paciente. O animal, ele já pode ter uma perda de peso, ele já pode ter uma perda de massa magra discreta que seja. E o responsável ainda não percebeu, mas no consultório, o seu nutricionista vai perceber. Então, primeiro ponto, avaliação nutricional, para avaliar qual que é o risco nutricional desse paciente. Porque isso vai ser importante quando eu for planejar o meu tratamento. A questão da sonda esofágica que a gente falou. Será que eu já devo planejar uma sonda para esse paciente? Tá? Então, esse é o meu primeiro sonho, eu ter sempre um nutricionista trabalhando comigo. E até que esse paciente não tenha nenhuma queixa, ele está eutrófico, ele está comendo, está tudo certo. Por que não entrar com alguns nutracêuticos que podem beneficiar o paciente? Nutracêuticos que eu tenho estudo e comprovação de eficácia na literatura, tá? Então, o nutricionista ao meu lado seria o meu sonho para todos os pacientes. O segundo ponto seria exatamente o que você comentou, né? A nutrição, ela faz parte do tratamento oncológico. Então, tratar o câncer não é só cirurgia, químio e radioterapia. Tratar o câncer é tratar o paciente com câncer. E isso inclui a parte nutricional, né? Essa parte nutricional, o que a gente vê hoje nos estudos, né? Qual que é o papel da nutrição dentro do tratamento oncológico? Eu vou usar a nutrição, muitas vezes, como um fator quimiopreventivo, né? Às vezes o tutor fala, ele tem 2 cães. Um tá com câncer, o outro não. Ele fala, o que eu posso fazer pro outro, para ele não ter um câncer? Eu ouço muito isso, né? E sim, a nutrição, ela tem um papel quimiopreventivo. A gente pode usar ela também na prevenção. Esse é um ponto. O outro ponto é a nutrição como aliada ao tratamento. Né? Então, como eu falei, a questão da perda de massa magra, lembrar que o paciente que perde massa magra, ele vai ter maior toxicidade, sim, pessoal. Paciente que perdeu massa muscular vai ter mais toxicidade à quimioterapia. Você sabia que até a dose da quimioterapia que você vai fazer para um paciente com perda de massa magra não é a mesma para um paciente eutrófico? É diferente, tá? Então, avaliar a perda de massa magra do meu paciente. E é extremamente importante a gente lembrar que esse suporte nutricional ele pode agir em sinergismo com o tratamento, né? Por exemplo, fazendo modulação de microbiota. A gente tem uma publicação muito recente, agora de 2025, mostrando qual que é o impacto de uma aplicação de vincristina mais administração de prednisolona, que seria a primeira sessão do protocolo para tratamento do linfoma multicêntrico em cães. Qual que é o impacto dessa sessão de vincristina mais pred na microbiota dos cães? E eles mostram que sim, essa primeira sessão de químio causa uma baita de uma desbiose. Tem como evitar? Não, porque o paciente com linfoma ele tem que receber a químio. Mas como que eu posso tratar essa desbiose? Então, uma publicação recente sugerindo que talvez os nossos pacientes em químio devam sim receber um tratamento, seja através de diferentes bióticos, para modular essa microbiota. Tá? Então, eu também posso usar a minha nutrição de forma adjuvante ao tratamento e a gente pode usar a nutrição para prevenir também os efeitos colaterais, né? Então, assim, eu falo, ela entra em todos os cenários, antes, durante e após. Yes. E aí, Carla? Yes. Tá feliz Não, agora? eu já ganhei um emprego aqui com ela, tá? Mentira, a gente já trabalha juntas. Mas eu tô, assim, emocionada. Acho que um dos episódios mais ricos em informação que a gente fez. Com certeza. Muito bom. Ju, precisamos encerrar, senão a gente fica falando aqui, Infelizmente. ó. Eu e ela, Paula, a gente fala muito.
Imagina. Imagina, que isso? Quero muito te agradecer por toda a sua entrega de experiência, conteúdo, enfim, seu aceite de estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é super difícil. Ela veio de um congresso, gente, não é para qualquer um, entendeu? O horário aqui é caro. Então, muito obrigada por estar aqui, por contribuir com o nosso podcast. Paulo, também, muito obrigada. Nós sempre trazendo pessoas importantes, mas a gente sempre dividindo nossas opiniões e vontades. Não foi tanta polêmica hoje. Não, hoje foi tranquilo. Hoje foi tranquilo. E ninguém tirou foice, ninguém matou ninguém. Não, a gente não se bateu hoje. E quero agradecer você que está acompanhando a gente. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Acompanhe os próximos episódios. E a Gener pelo apoio, pelo incentivo para a gente estar aqui conversando nesse podcast, porque aqui essa olhadinha pode. É isso, Ju. Muito obrigado por dividir todo esse conhecimento. Eu acho que certamente as pessoas agora vão olhar os tutores que estão passando por uma fase tão complicada, que é o câncer do seu pet, vai olhar, ter um novo olhar mais holístico, mais amplo, entender o papel da nutrição dentro de uma fase que é tão complicada. E entender que o mais importante que dar tempo de vida é dar qualidade para esse tempo de vida. E a nutrição com certeza vai fazer isso. Bem, agradeço a Ju, agradeço a você como sempre, a Gener, a todos vocês que estão aí em casa ouvindo. Curtam, compartilhem, mandem essa informação para colegas, veterinários, tutores, para todo mundo que achar que é conveniente e importante tê-la. E lembre-se que aqui essa olhadinha pode e faz toda a diferença. Até o próximo episódio.